Olá, bem-vindo a Mercados e Negócios, nosso papo semanal sobre economia. Hoje o nosso assunto é a PEC 241. Há quem diga que ela tira dinheiro da educação e da saúde, e há aqueles que dizem que isso não ocorrerá e que a medida é justa. Aqui com a gente no estúdio está o economista Adson Tiago Oliveira Silva. Ele é auditor fiscal da Secretaria Estadual da Fazenda. Senhor Adson, obrigado por sua presença aqui em Mercados e Negócios. A primeira pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: a PEC 241, ela é justa ou ela é uma medida que poderia ser melhor? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade que nos é dada para falarmos de um tema, tão relevante. É um tema que está posto, está na ordem do dia do debate político e econômico, nós temos visto que dificilmente, para aqueles que são bons observadores da realidade, nós não tenhamos, nos meios de comunicação, diariamente esse tema como um tema em destaque, Ou seja, é um tema que tem provocado muitas discussões, muitos debates. Temos visto que há muita paixão nesse debate. Nós vamos aqui tentar expor o nosso ponto de vista, tentar nos afastarmos um pouco desses debates apaixonados, acalorados, e trazer à baila aqui alguns elementos que eu tenho sentido estarem ausentes desse debate, Você tocou na questão de justiça, e justiça é um conceito até filosófico muito denso, Eu não diria, nem que a medida seja justa ou injusta, Eu prefiro trabalhar se a medida é adequada ou inadequada para o momento em que vivemos, Eu acredito que essa medida é uma medida inadequada. E aqui eu não queria expressar meramente uma opinião pessoal, ou seja, você pega entidades, por exemplo, como o Conselho Federal de Economia, uma entidade que reúne mais de 200 mil economistas de todo o Brasil, que já manifestou uma moção contrária, ou seja, a PEC 241, que foi votada em 2 turnos na Câmara dos Deputados e chega ao Senado Federal recebendo uma outra numeração, passando a se chamar PEC 55/2016, Primeiro, uma premissa, a qual se assenta essa proposta de emenda à Constituição é que ela busca instituir um novo regime fiscal para o Brasil para os próximos 20 exercícios, ou seja, 20 anos, E busca atacar aquilo que ela chama de a limitação da despesa primária, O que seria a despesa primária? São aquelas despesas, com pagamento de pessoal, o custeio da máquina pública e os investimentos públicos não estariam nesse conceito de despesa primária, as despesas financeiras, com juros e amortização da dívida pública, que seriam despesas não primárias, Isso tem sido uma grande crítica, que alguns economistas têm feito, deixar esse ponto fora do ajuste fiscal. Eu li todo o texto, não só o texto da proposta de emenda à Constituição, como li também a exposição de motivos, as justificativas, Todo texto legal, toda medida legislativa que é proposta precisa vir acompanhada das suas justificativas, Então, para que nós façamos uma boa exegese, uma boa interpretação desse texto, nada melhor do que nós vermos quais são os fundamentos, quais são as razões, que dão ensejo a essa medida legislativa proposta, E nós vemos ali que eles visam, com essa medida, reverter a tendência do endividamento público, da dívida pública, Lá traz alguns números de que em 2013, a dívida pública correspondia a 51,7% do PIB do Brasil. Em 2016, alcançou o patamar de 67,5% do PIB, ou seja, um crescimento de mais de 15% ao longo de 3 exercícios, podendo ultrapassar 80% do PIB nos próximos anos. Muito bem, parece-nos que isso é um fato, é uma estatística oficial e nós não iremos aqui questionar isso. O que nós vamos questionar é se o remédio proposto é o adequado para a reversão dessa tendência crescente da dívida pública, Parece-nos que a proposta é inadequada, primeiro por quê?
No Brasil, há um equívoco de se achar que com criação de leis nós alteramos a realidade, né? Ou seja, é um dos países campeões do mundo em número de normas, né? Ou seja, você pega, por exemplo, o formato da nossa Constituição. Nós temos uma Constituição extremamente prolixa, com 250 artigos no seu corpo permanente, e essas medidas da PEC, elas introduzem alterações naquilo que chama-se do corpo transitório, né? São normas que vão viger por um determinado período de tempo. Ultrapassado esse período de tempo, elas perdem a sua eficácia jurídica, né? Então, a proposta de emenda 241, originalmente, convertida agora na proposta de emenda número 55/2016, introduz artigos no que se chama dos atos das disposições constitucionais transitórias, né? Ou seja, nós já temos 100 artigos nesses atos das disposições transitórias e vamos inserir mais alguns através dessa proposta, né? Ou seja, é uma crença que me parece ingênua, porque nós não precisamos de mais legislação nesse sentido para tentar normatizar. Nós temos um bom arcabouço legislativo, né? Desde a Lei 4.320, que é de 1964, nós temos a Lei Complementar 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e outras legislações. O que nós precisamos é criar mecanismos para dar efetividade a esses instrumentos normativos e alguns ajustes na disciplina do gasto público com fins de dotá-lo de maior racionalidade. De modo prático, o que é inadequado? Quer dizer, é inadequado não tratar da parte financeira, deixar apenas na parte dos gastos primários? Isso, ou seja, eu li todo o texto, não só o texto da emenda à Constituição, como a exposição de motivo, em nenhum momento eu vi se falar em despesa não primária. E aí, Roberto, aqui logo nos levanta um questionamento, né? Um paradoxo, porque se nós pegarmos hoje o orçamento do governo federal e formos fazer uma análise da sua composição, nós vamos perceber que em torno de 45%, aproximadamente 45% do orçamento federal é comprometido com despesas financeiras, que é o pagamento de juros e as amortizações em torno da rolagem da dívida pública, né? Ou seja, esse é o maior item de despesa do orçamento federal e justamente o maior item de despesa não está sendo atacado por essa PEC. Me parece ser já um vício de origem, né? Não sei se responde o perguntado. Por que o governo não atacou isso, já que é facilmente identificável que esse é o maior gerador de despesas do governo? Fica difícil para mim, que não estou no governo, dizer por que ele não atacou. Mas ele entende que a raiz, ou seja, a raiz das distorções fiscais do Brasil hoje não está na despesa não primária, na despesa financeira, mas estaria justamente na despesa primária, né? A despesa com os gastos correntes do governo, né? Como já falamos, pagamento de pessoal, ou seja, o custeio da máquina pública. Pagar juros para banco não seria um problema para o governo, é isso que você está dizendo? Não sou eu que estou dizendo, isso é o que diz aqui a exposição de motivos, as razões que sustentam essa medida, né? Dizer, ela não trata isso como um problema, pelo menos não está explicitado aqui. Quer dizer, na PEC, na proposta do governo, então, o pagamento de juros da dívida não é um ponto a ser atacado imediatamente, pelo que está escrito na proposta. Não, talvez eles partem da crença que diminuindo a trajetória, né, dos gastos primários, né, ou seja, automaticamente você reverte a trajetória da dívida pública e isso, per si, né, fará com que haja diminuição também da despesa financeira, né? Eu não sei se isso é verdadeiro, né? Parece-me que não. O Brasil, ao longo dos anos, né, tem se tornado o paraíso dos rentistas, né? Ou seja, nossas taxas de juros, né, estão entre as maiores do mundo, né? E isso faz com que haja, né, um desestímulo da atividade real, do investimento produtivo, recursos que seriam alocados, né, para abertura de novas plantas, novas fábricas, novos empreendimentos comerciais. As pessoas preferem, né, investir no mercado financeiro, né, sobretudo na compra de títulos da dívida pública do governo, né? Talvez aí esteja uma das causas hoje do nosso problema de sustentação do nosso crescimento econômico, né? Eu vou pedir licença ao senhor para fazer um pequeno intervalo. Na volta a gente discute exatamente o que é fiscal, o que é justificar, o que isso significa do ponto de vista da economia e do dia a dia das pessoas, ok? A gente volta dentro de instantes.
GV News, 3317-7313. Ligue GV News, a TV da Grande Vitória. Estamos de volta com Mercados e Negócios, que hoje conversa com o economista e auditor fiscal Adson Tiago Oliveira Silva. Senhor Adson, no primeiro bloco a gente fez uma análise da PEC, né, 55 de 2016, que agora é o novo número, né, que o senhor estava explicando. O senhor colocou que a proposta, né, se atém às despesas primárias do governo e não ataca as despesas financeiras, né, que o que tem gerado aí seria a maior parte da dívida do governo. Para as pessoas entenderem, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco para a gente o que é essa coisa do ajuste fiscal, quer dizer, o que é a parte fiscal do governo, o que é isso do ponto de vista do dia a dia, o que significa isso efetivamente, para a gente poder entender por que a gente precisa de um ajuste. Foi até bom você fazer essa pergunta, Roberto, porque isso vai nos oportunizar talvez aqui desmistificar uma coisa que vem sendo propagada de forma miúda e recorrente por parte daqueles atores, né, que estão encarregados de fazer a defesa dessa medida. É sempre recorrente a comparação do orçamento público com o orçamento doméstico, né, o nosso orçamento do lar, né. E essa também entendemos ser uma premissa equivocada, né. Porque o orçamento público, o gasto público, ele tem características próprias que o diferencia, né, do gasto privado, né? Ou seja, o orçamento doméstico em momentos de crise, né, a primeira solução que nos salta é justamente o corte de gastos, né? Parece-me que não deve ser assim com o orçamento público, né? Em face do que se chama do efeito multiplicador do gasto público, né? E aqui tem um estudo interessante do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, que mostrou que por volta do ano 2010, 2011, houve uma mudança ali no primeiro governo Dilma, né? Ou seja, daquilo que se chamou a nova matriz econômica, né? Onde houve a diminuição dos investimentos públicos, que seriam gastos que a teoria econômica sustenta terem um maior potencial de multiplicar a renda nacional, por as chamadas desonerações fiscais, os benefícios fiscais. E aqui eu faço uma crítica, né? Eu sou um crítico dessas políticas de renúncia fiscal justamente por isso, porque o efeito multiplicador das renúncias fiscais é menor do que o efeito multiplicador dos investimentos. Então isso acabou comprometendo o crescimento econômico. Daí nós vimos, né, numa trajetória crescente, nós tivemos a primeira década, né, do século XXI, né? Ou seja, uma década de forte crescimento econômico, de inclusão social, e de repente nós nos defrontamos com uma reversão também muito forte dessas expectativas, né? E há estudos que apontam, né, que uma das razões foi essa mudança na chamada matriz econômica, né? Então, o ajuste fiscal é a necessidade que se faz hoje de você ajustar as contas do governo, né? O governo não pode gastar mais do que aquilo que arrecada, né? Mas há momentos em que o governo precisa realizar alguns déficits com vistas ao que estimular a economia, justamente em face de que a teoria econômica sustenta, ou seja, esse efeito multiplicador, né, do gasto público na renda nacional. Quer dizer, então o ajuste fiscal seria simplesmente um ajuste de contas. Quer dizer, o que eu recebo tem que bater com o que eu gasto. Sim. Né? E daí que talvez venha essa simplificação doméstica, porque em casa também não há como gastar mais do que se arrecada. Mas o senhor defende que, a teoria explica que em alguns momentos, se fosse comparar com uma família, o pai teria que se endividar para poder manter os filhos bem. Isso. Seria essa a lógica. Isso, a lógica. Mas o governo agora está buscando a lógica da família, quer dizer, vamos economizar para gastar exatamente o que a gente arrecada ou ficar muito próximo disso. É isso que essa PEC propõe. Sim, o grande problema é onde economizar, né? Ou seja, há um debate aí e muito extremado, né, em torno disso, vai faltar recursos, né, para a saúde, vai faltar recursos para educação, infraestrutura social, enfim, né, diversas áreas aí que basta a um bom observador olhar e contemplar, né, a realidade do nosso país e ver que são áreas que precisam realmente de um grande investimento, uma ação mais efetiva por parte do poder
público, né? E nós entendemos que aí é o equívoco. Por quê? Porque áreas como saúde e educação já vêm perdendo recursos ao longo dos anos. A Constituição estabelece um percentual mínimo de 18% para ser aplicada em educação pelo governo federal das receitas de impostos. Por exemplo, as receitas das contribuições sociais, chamadas contribuições sociais ou contribuições econômicas, não entram no cômputo do bolo, por exemplo, para fins do gasto mínimo em educação. E todos sabem que após a Constituição de 88, o governo federal ele se desinteressou um pouco pelos impostos, sobretudo porque os impostos, como o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, o imposto de renda, ele precisa compartilhar essas receitas com estados e municípios. As contribuições ele não precisa compartilhar com estados e municípios. Então ele se desinteressou um pouco pelos impostos, né? Aumentou a sua arrecadação, a sua receita via contribuições, não precisa compartilhar com estados e municípios e nem precisa vincular o gasto da educação com isso. Ou seja, como se não bastasse, tem a chamada desvinculação das receitas da União, né? Ou seja, quer pegar uma fatia da receita da União e dizer, isso aqui eu não vou vincular com gastos obrigatórios, né? Era 20% e houve a emenda constitucional 86/2015 que aumentou isso para 30%. Então é mais perda de recursos, por exemplo, para a educação. Na saúde, de igual forma, ou seja, são mecanismos que vêm sendo engendrados, vêm sendo efetivados ao longo dos anos, que já têm tirado recursos dessas áreas, que são áreas essenciais, né, para o desenvolvimento do país, e que agora eles buscam acentuar essas medidas com um congelamento aí esdrúxulo para 20 anos, é coisa que nunca se viu em nenhuma parte do mundo se tratar a política fiscal no âmbito de uma Constituição e por um tempo tão longo. Quer dizer, então, pelo que o senhor está falando, essas manifestações de estudantes, de pacientes da área da saúde, familiares que têm problemas de medicamentos e continuados, todos têm razão, então, na medida em que eles dizem que serão efetivamente prejudicados. O senhor acredita que vai haver um prejuízo? Sim, ainda mais porque, por exemplo, dados do próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, projeta que para os próximos 20 anos nós teremos um crescimento de 10% da população brasileira, né? Nossa população tem em torno de 200 milhões de habitantes, né? Nós estamos falando do ingresso de mais 20 milhões de pessoas, né? Além disso, nós temos uma mudança na composição etária da população brasileira, né? A população está envelhecendo, ou seja, nós vamos ter ingresso de novas pessoas, né? Que vão estar passando, né, de uma fase, né, adulta para uma fase, né, de velhice, e isso pressiona alguns gastos, como gastos previdenciários, como gastos com saúde e etc. E nesse momento, onde você tem a necessidade de ampliar os gastos nessas áreas, você vem com um mecanismo que limita ainda mais os gastos. Imagine o acirramento dos conflitos, né, sociais e distributivos de uma sociedade tão assimétrica, tão desigual como é a sociedade brasileira, né? O senhor diria que o fato, ou o senhor concordaria ou discordaria do fato do ministro Meirelles vir da área financeira, protege os bancos em detrimento do restante da sociedade? Beto, eu gosto de fugir um pouco dessa armadilha maniqueísta, né, que figuras estão do lado do bem, outros do lado do mal, né? Não necessariamente o fato dele ser egresso do mercado financeiro quer dizer que ele está ali para defender os interesses do mercado financeiro. Eu não gosto de entrar, ou seja, ou de trilhar por esse caminho, né? Mas eu acredito que o ministro se equivoca por uma visão muito financista, né, das pessoas que o cercam, né? Ou seja, nós temos que saber que a economia está para além dos números, né? A economia visa atender o quê? A satisfação material das pessoas, né? Dos seres humanos, né? E eu acho que falta um pouco nessa análise por parte desses economistas, sobretudo dessa equipe econômica do atual governo, esse senso, eu acho, essa sensibilidade maior para as questões humanas, para as questões sociais, né? Uma visão mais desenvolvimentista, né? O senhor acha que, se implementado de forma como foi projetado, essa nova matriz fiscal, esse novo regime fiscal, segurando os gastos, efetivamente reduzindo tudo, há uma possibilidade de sucesso em algum momento ou ele está completamente fadado ao insucesso? Eu acredito que é um equívoco. Primeiro porque não é limitando o gasto primário que você consegue de forma automática, ou seja,
recriar as condições para que o país volte a crescer. O problema do Brasil é um problema de crescimento econômico, né? O endividamento público é um problema crônico, né? Mas você quer, na verdade, agudizar um processo que é momentâneo, que é o crescimento econômico, impondo um remédio muito amargo para a população, né? Ou seja, não é que eu esteja aqui advogando que não é preciso se fazer nada para que se dê maior racionalidade ou que haja uma qualificação maior do dispêndio, né, do gasto público, né? Eu acredito que há muito a se fazer, nós temos muito campo para avançar, ou seja, no tocante à melhoria, né, do gasto público, mas eu acho que o remédio aplicado é um remédio inadequado, é um remédio muito amargo e que, ao invés de reverter, né, uma possível situação, né, de enfermidade hoje da economia, pode, não vou dizer matar, porque isso aqui seria irresponsável da nossa parte, mas pode trazer prejuízos ou pode não trazer, né, os resultados que nós poderíamos obter se trilhássemos por um caminho de maior consenso social, né? Quer dizer, ele é recessivo, é um pacote excessivo. Excessivo. E justamente no momento onde nós precisamos fazer uma política anticíclica, né? Ou seja, o Estado, nesse momento, entendo eu, né, e a sustentação também em escolas do pensamento econômico, né, há um grupo de economistas que entendem não que nós vamos ampliar o gasto de forma desmedida em todas as áreas, mas eu acho que o investimento público, nesse momento, faz necessário que o governo amplie o investimento público, dado ao seu potencial de multiplicador na renda e de indução do investimento privado. Então, o Estado vai na frente, investe, chama a iniciativa privada, que se sente, né, encorajada também para fazer os investimentos, e assim nós vamos criando, né, as condições para a recuperação do crescimento econômico, e com isso vem, né, a inclusão social, etc., e a melhoria da prestação dos serviços públicos por parte do poder público. Não chega a ser uma nova matriz econômica como a do Manteiga, mas é nessa direção. Nessa direção. Ok. Eu queria agradecer o senhor pela sua participação aqui em Mercados e Negócios, convidá-lo para voltar outras vezes, para a gente trocar essas ideias, conversar sobre o ponto de vista de vocês, economistas, são vários, e a gente traz todo mundo aqui para colocar os seus. Eu que agradeço, né? Não é que nós sejamos donos da verdade, né, e quem defende a proposta esteja completamente equivocado, mas eu penso que no Brasil nós precisamos recuperar a capacidade de dialogar, né, de conversar sobre essas questões, né. O país ainda está muito tensionado, né, nós saímos recentemente de um processo traumático para a democracia, que foi o impedimento de uma presidente eleita, né, uma presidente da República foi eleita nas urnas, né, e eu acho que isso ainda continua, né, mesmo com o governo que a sucedeu, né, de maneira que eu vejo muita intransigência, né, por parte do governo hoje na defesa dessas propostas, né. É preciso abrir um diálogo responsável, né, para que nós cheguemos de um bom termo, né? Aristóteles já falava, né, que a justa medida, né, está justamente nesse ponto aí de mediania, o equilíbrio, e que nós possamos construir algo que seja bom para todas as partes envolvidas, né? Ok, mais uma vez, obrigado, Sr. Adson. Obrigado por assistir Mercados e Negócios. A gente volta na próxima semana com uma nova entrevista Mercados e Negócios, traduzindo o economês para o português.